Bora, galera, continuar aí? Nós estamos explanando o governo Vargas. Volto a dizer que dentro do governo Vargas nós temos que tomar alguns cuidados, entre eles o de entender que era Vargas é um governo. É o chamado primeiro governo Vargas. Esse é o primeiro governo. Quantos anos tem esse primeiro governo? 15 anos. E por que historiograficamente nós chamamos ele de um governo? Porque durante os 15 anos um presidente só, tá? Vocês vão perceber que quando eu estiver falando, por exemplo, de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, a própria Dilma Rousseff, a gente se refere a eles como um só, em um grande período de governo. É a mesma coisa aqui. O que a gente tem que diferenciar? Bom, tá, o governo teve um só, mas teve momentos diferentes? Teve. Então, esses momentos a gente está diferenciando. Então, temos o primeiro, o segundo e o terceiro momento. O que nós estamos fazendo aqui agora é o terceiro momento. O terceiro momento é chamado de Estado Novo. Dentro do Estado Novo, nós temos a ditadura do Vargas e depois nós temos a parte que é chamada de redemocratização. Até a ditadura do Vargas nós fizemos já. Nós vamos continuar agora na redemocratização. Questões pontuais que cobram de vocês em prova, que é muito importante a gente estar ciente nesse sentido. Por que a gente chama de redemocratização, Anderson? Quando o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, no ano de 1942, qual que é o contexto de Brasil que a gente tinha até 1942? Vamos lá. Tomar nota aqui, não precisa copiar, só prestar atenção. O Vargas era um governo intitulado o quê? Fascista, até 1942. O Vargas direcionava o Brasil com mão de ferro. O governo fascista Vargas é o Estado Novo. Então, o Vargas, do Estado Novo, se ele é fascista, ele é um Estado totalitário. E todo Estado totalitário, nós sabemos que ele é o quê? Autoritário. Se é autoritário, Vargas é um ditador. Beleza? Se ele é um ditador, e aí, em 1942, ele vai se colocar na guerra, presta atenção. Coisa racional e lógica. Se ele é um ditador, era para ele entrar ao lado da Alemanha ou era para ele entrar ao lado dos Estados Unidos? Se ele é um ditador, era para ele entrar aqui, ó. Só que não foi do lado que ele entrou. O Vargas ele foi cooptado a entrar do lado dos Estados Unidos. Por quê? Um evento que acontece no Brasil, especificamente na costa brasileira, que foi o afundamento de navios brasileiros na costa brasileira, trouxe acusações que os navios foram afundados por alemães. E aí a população brasileira pede o governo que responda à altura. Ah, outra coisa importante. Quando a gente está falando de governo fascista, o governo fascista ele não é do presidente, tá? Por incrível que pareça, um governo fascista que se preze, ele é do Estado. Como assim, Anderson? Ele é personalizado. O Hitler personalizava o governo dele. O Mussolini personalizava o governo deles. Mas todo o governo era para a Alemanha. Tudo que o Hitler fazia, o objetivo final era quem? A Alemanha. Tudo que o Mussolini fazia, o objetivo final era quem? A Itália. Tudo que o Vargas faz, o objetivo final deve ser quem? O Brasil. E tem um detalhe. O povo, ele manda no Estado? Manda. Se o povo manifesta no Estado, lá na Alemanha, o presidente é o Hitler tem que atender o povo, senão o regime deixa de ser do Estado, deixa de ser totalitário. Quando o povo vai para as ruas e pede ao Vargas que declare guerra à Alemanha, o Vargas pode falar não? Não. Ele já até havia falado não para o Roosevelt. Antes do Brasil entrar na guerra, o Roosevelt veio ao Brasil. Roosevelt, presidente americano. Antes mesmo dos Estados Unidos entrar na guerra. Tentando ter o Brasil como que? Aliado. O que é que o Vargas falou? Isso é guerra que não é minha. Não tem nem exército para mandar para essa guerra. E eu fico imaginando como é que seria a guerra lá no Brasil. Nós iríamos levar nossos arcos, nossas flechas. O que eu ia fazer numa guerra desse tamanho? Eu não quero nem ir. Vargas falando. Ó, Roosevelt, não te dou as armas. Mas eu não tenho exército, cara. Não tenho aeronáutica. Não... Imagina que o Roosevelt perdeu a paciência. Tá bom, cara, você não vai, né? Não. Demorou. Quem sabe um dia você arruma um motivo para ir. Olha o motivo.
invade ou afunda navios brasileiros e o povo pede, o Vargas vai. Tanto é verdade que a redemocratização, então, ela é fruto da entrada do Brasil na Segunda Guerra. Olha que doideira. Quando o Brasil entra na Segunda Guerra, Segunda GM, Segunda Guerra Mundial, o que circulou no Brasil? Se o Brasil for para a guerra, se o Brasil for para a guerra, o que vai acontecer? A cobra vai fumar. A cobra vai fumar. Se o Brasil for para a guerra, galinha nasce dente. Eu quero que vocês entendam que esses eram os ditados populares que saíram assim que o Brasil falou: eu declaro guerra à Alemanha. Para quem entende um pouquinho de guerra no Brasil, sabe que vai nascer a FEB, Força Expedicionária Brasileira. A FEB, o enigma ou símbolo da guerra da FEB, é tipo um trenzinho assim, ó. E aqui no meio uma cobra fumando. Ou seja, a cobra fumou porque o exército foi para a guerra. Força Expedicionária Brasileira vai à guerra. Fizeram um alistamento muito rápido e o Brasil vai para a guerra. Ao lado de quem? Dos Estados Unidos. Se vai ao lado dos Estados Unidos, tem que o quê? Redemocratizar. Era o interesse e o objetivo do Vargas? Não. Mas contra os fatos, não há argumento. Ele não tinha muito o que fazer. Ele fez o que deu para fazer. E quando ele faz o que ele dá para fazer, ele acaba colocando em xeque o seu governo. Por quê? Quem mantinha o Vargas no poder no Brasil nesse período? Os militares. Por isso que ele ficou 15 anos. Olha, os chamados, né? Ou os principais mantenedores do Vargas, militares. Lembra que o Vargas, quando fez a Revolução em 1930, ele tinha ao lado dele os tenentes. Em 1945, o Vargas só conversava com o general. Então, toda aquela baixa patente virou o quê? Oficial. Generais do Vargas. Até 1942 ele conseguiu manter isso. Daí para frente, esses militares aqui, ó, que a gente está vendo que são os apoiadores do Vargas, eles vão ficar vislumbrados. Eles vão adorar o que eles veem aonde? Eles serão conquistados pelos Estados Unidos. Por que conquistados, Anderson? Vocês já imaginaram o que é um exército que nunca pegou no arsenal de arma? Tem contato com o arsenal americano? Metralhadora, granada, luzinha, visão noturna, tanque, paraquedas, avião, helicóptero, sonar, nadar, voar. Feliz demais, velho. Os Estados Unidos convenceu ou conquistou a Força Militar Brasileira. Quando os Estados Unidos conquistam a Força Militar Brasileira, a gente tem que entender algumas coisas. Anderson, você é a favor disso ou contrário? Eu sou totalmente contrário. Mas eu tenho que entender e tenho que me colocar no lugar desse cara aqui, ó. Esse cara é o cara que não sabia nada de guerra. De repente ele vai para um lugar que sabe tudo de guerra. Então ele se sente o cara e ele quer conhecer muito mais desse. Só que esse é democrático. O Vargas era o quê? Ditador. Os militares apoiam os Estados Unidos e ajudam a retirar quem? Vargas. Tanto é verdade que quem faz a queda do Vargas em 45 são os militares. Antes disso, antes de retirarem o Getúlio Vargas, nós ainda temos, dentro da redemocratização, o retorno dos partidos na legalidade
Ou seja, MDB, no MDB, vou colocar MDB aqui não, porque nós vou fazer confusão aqui. Vamos colocar primeiro os que existia, né? O PSB, o PTB, o PC, que é o Partido Comunista, volta para a legalidade, e surge um novo ator. O novo ator que surge é a Arena. E aí a gente começa a ligar um pouco a nossa antena aqui. A Arena era presidida por Luiz ou Carlos Lacerda. Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda passou a ser o inimigo número 1 do Getúlio Vargas. E é a Arena que movimenta todas as formas para que o Vargas o quê? Caia. Inclusive, no último suspiro do Getúlio Vargas, em 1945, qual foi o último suspiro do Vargas? Acreditar na terceira via. Qual era a primeira via? O Vargas. A segunda via, os militares. A terceira via, o povo. O Vargas achava que o povo manteria ele aonde? No poder. O que ele fez? Criou um movimento, ou atraiu um movimento em torno dele chamado Movimento Queremista. O que é isso, Anderson? Um bando de gente vai sair nas ruas do Brasil, na data marcada, vão pegar cartolinas e escrever no meio da cartolina: queremos o Vargas. E vão sair com isso para cima. Queremos o Vargas. É o Vargas falando que a sociedade brasileira apoia a continuidade dele. Ele tenta se apoiar em quem? No povo. Deu certo? Não. Os militares chegam e Vargas é obrigado a renunciar. Quando ele renuncia, automaticamente nós vamos preparar a nova Constituição e entramos aí no que vai ficar configurado como o período popular. E aí a gente tem que pensar em algumas coisas, né, e refletir antes de mudar a prosa. Quando Vargas foi compelido a renunciar, o Vargas se manifestou de forma contrária? Não. Vocês vão ler em qualquer bibliografia que vocês queiram encontrar. O Vargas nunca falou assim: não renuncio. Ele não demorou onde eu assino. O Vargas nunca foi contra. Porque ele sabia que contra essa força aqui ele não podia lutar. Ele tentou o popular, né, o movimento popular. Não deu conta. Dá para bater nos militares. Ele simplesmente assina a renúncia. O Boris Fausto, que é um historiador que gosta muito de ser cobrado em prova, ele vai falar que o Vargas teve uma atitude inteligente. Por quê? Se ele não renuncia, ele ia ser visto como inimigo dos militares. E provavelmente ele ia sumir. O que ele fez? Renunciou, permaneceu no Brasil, a vida política dele continuou, ou seja, ele não perdeu nada no Brasil, a população continuou gostando dele, porque quem gosta do Vargas continua gostando dele. Ele vai voltar para uma candidatura à presidência e vai vencer as eleições, e ainda mais. Quem consegue eleger o próximo presidente da República é o Vargas. Não, peraí, antes. O Dutra é o próximo presidente? Pois é. Quem elegeu o Dutra foi o povo, Anderson. Foi mesmo. Mas quem pediu para o povo votar nele? O Vargas. A sua famosa frase, o seu famoso discurso: trabalhadoras e trabalhadores brasileiros, o momento não é de nome, e sim de projeto e de continuidade do trabalhismo. Acabou. Que ele defendia muito trabalho. Vocês sabem o que eu quero. Ele falava meio anasalado. O que eu quero é eu fico. Aí o povo: mas como não posso, Eurico. Acabou. Eu quero. Mandei um recado pra galera, ó. Eu quero. Eu fico. Trocadilho. Mas como não posso, quer dizer, eu não posso ficar. Você sabe, não vão deixar. Ele usa o nome do Eurico Gaspar Dutra como trocadilho. Eurico. E aí o Eurico vai ser o candidato mais bem votado e vai ganhar as eleições. Então, o Eurico Gaspar Dutra, que era militar, foi eleito com apoio da renúncia do Getúlio Vargas.
e com apoio pessoal do próprio Vargas. Ele subiu no palanque e fez campanha para o Eurico Gaspar Dutra. Em outras palavras, quem conhecia a Dilma Rousseff aqui como candidata a alguma coisa? Ninguém. Quem colocou a Dilma como presidente da República? O Lula. Lembra? O mesmo poder da fala do Lula em colocar a Dilma naquele momento foi o poder da fala do Vargas para colocar quem? O Eurico. Quando eu dei esse exemplo aqui foi só para aproximar o poder do discurso. Há um monte de gente que foi eleito junto com o Bolsonaro aí. Bolsonaro era a crista da onda. Colocou o número do Bolsonaro junto e a bandeira e não sei o que, foi eleito. Parecia mudança. E aí a galera gosta de mudança. Então um leva um monte, tá? Nós vamos ficando por aqui. No próximo bloco a gente começa a falar dos governos populistas aí. Beleza?